E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui recebendo grandes amigos, colegas de profissão, grandes advogados, que já têm trabalhado na nossa Paraíba já com uma longa estrada. Nosso querido amigo Keilton Gondim, advogado já há muitos anos, que foi da Marinha, do Brasil, Keilton. E nosso Daniel Alisson, que também já foi conselheiro, da OAB, hoje está conselheiro da OAB, já foi presidente da comissão de execuções penais da nossa ordem, e também o estudante de direito aqui do nosso lado, o Mazureik, José Mazureik, oriundo do Brejo, lá do Guarabira. Boa noite e fiquem à vontade para começar as saudações iniciais do nosso podcast Sem Filtro. Aqui vocês podem ficar à vontade, para a gente debater, conversar sobre o tema das execuções penais, ao mesmo tempo, sobre a ressocialização de presos, entre tantos outros que são inerentes ao nosso mundo da advocacia. Bom, boa noite aos amigos. De pronto, eu queria parabenizar o amigo por ter concedido mais um canal de informação à sociedade. E quando você diz assim que fica à vontade, que está em casa, eu sei que eu estou em casa, que eu estou entre amigos. Daniel é amigo de longas datas, de criança, na verdade, amigo desde criança. José Mazureik também conheço, presidente do DCE do Uniesp, não é isso? E fico feliz pelo espaço para a gente poder não debater, mas conversar sobre o tema. E diante de pessoas que têm um conhecimento vasto, como Daniel, principalmente no que tange a execução penal, a ressocialização, direitos humanos e por aí vai. Então, boa noite e espero que seja prazeroso para todos nós. É isso mesmo, acompanho aqui as palavras aqui de Dr. Keilton e é motivo de muito júbilo, tá nessa casa aqui, tendo os trabalhos aí capitaneados aí por Sávio e nosso amigo aí José Mazureik também, que já é um conhecido aí de longas datas, presidente do DCE lá do Uniesp, faculdade essa de qual eu sou oriundo, minha formação, meu diploma é da Uniesp, em 2018.1. E agradecer a oportunidade de contribuir aqui com o bate-papo, é uma alegria, como o doutor Keilton falou, estamos aqui entre amigos, como ele falou, a gente já se conhece desde a infância e ele um grande civilista, eu encaminhei pelo lado criminal, mas estamos aqui para contribuir aí com o bate-papo. É importante. Boa noite, boa noite. Aqui eu digo que estamos entre irmãos, não como amigos. Dr. Keilton Gondim, a gente foi criado junto, o Alisson, Sávio, eu conheço há mais de 20 anos, sempre oriundo do movimento estudantil, e o debate hoje vai ser muito bom, muito interessante. Eu quero aproveitar, e além disso, parabenizar todos os nossos colegas advogados pela luta que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente não tinha se encontrado ainda desde a inauguração da nossa nova sede, que fica ali no Altiplano, mas é importante a gente saber que tem uma casa, que uma casa nova, mantendo a do centro. Eu acho que é Casa Praia. Sim, e a Casa do Centro, mantendo a raiz e, ao mesmo tempo, dando uma casa nobre aos advogados. Exato. À altura da advocacia paraibana, Exatamente. Eu vou começar logo fazendo uma pergunta em cima dos direitos humanos. Por que vocês acreditam assim? A gente tem, de vez em quando, conversa, debate, dialoga com pessoas, escuta algumas palavras duras sobre essa história de direitos humanos. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas tendem a ir numa onda, sabe aquela história assim do bom dia, quando a gente tá bom dia, Mazureik, bom dia, Aí alguém chega do outro lado e fala, bom dia? Bom dia por quê? Ou bom dia. O tom que você fala faz com que as pessoas se fechem ou se abram com um sorriso, recebam. E aí o tema direitos humanos. Por que muita gente vem debatendo no dia a dia ou vem às vezes dizendo que direitos humanos é coisa de bandido? Direitos humanos é algo que não presta. Vocês que lidam, nós que lidamos isso no dia a dia, mas eu gostaria de ouvir de vocês, doutores, por que tem acontecido isso? Bom, eu vou iniciar aqui rapidamente, deixar Daniel mais à vontade, que domina o tema bem mais do que eu, mas eu entendo, sabe, que assim, hoje a sociedade, a população,
ela já se acorda um pouco armada, sabe? Hoje você já se levanta como se já fosse para a rua enfrentar alguma coisa, sabe? A gente já tem essa cabeça que a gente vai sair e já tem um leão para a gente matar na porta. Então, isso muito vem pelo Brasil ser um país tão extenso, a gente tem muita desigualdade social, econômica, a questão da violência, né? A segurança pública, que às vezes deixa um pouco a desejar, mas que a gente tanto luta contra isso, nós, enquanto advogados, somos parte importante nessa luta. Então, assim, isso faz com que o cidadão, ele às vezes quer brigar pelos direitos humanos, mas não sabe como. Então, o que é que ele faz? Ele já se arma. Ele quer buscar à força esse direito humano. Sabe? Às vezes você não trata um outro com urbanidade, mas quer os direitos humanos. Então, isso fica meio complicado para a sociedade, sabe? E a gente entende. Nós, como pregadores do direito, a gente entende esse lado, né? E o lado da gente que entende melhor. Que a gente sabe como deve tratar e como deve buscar esse direito humano. Isso é uma visão que eu tenho a nível de Brasil, né? Que é onde a gente vive. É oportuno deixar bem claro que às vezes o pessoal não entende muito de história, mas o maior violador de direitos humanos sempre foi o Estado. É só se lembrar de Adolf Hitler. Sim. Na Segunda Guerra, lá, que foi chanceler A da história Alemanha. mostra muita A coisa. história mostra isso. Quem foi que mandou matar os judeus? Foi o Estado da Alemanha. Então, hoje existe aquele pacto dos direitos humanos, que, salvo engano, é de El Salvador, alguma coisa assim do gênero, que é da seguinte forma: os direitos humanos eles servem para poder garantir aos cidadãos a garantia mínima de não ser violado. E aí, no meu caso, como advogado criminalista, quando você começa a defender o mínimo, certo, de uma certa qualidade de vida, principalmente para o pessoal que se encontra segregado, é aonde você encontra a maior barreira da sociedade leiga. Porque diz, não, querem direitos humanos para o pessoal que está segregado, certo? O pessoal está segregado e é para ser tratado como, meu amigo? É para ser tratado como? É para ser tratado com o rigor da lei, mas quem está ali segregado são seres humanos. A legislação da gente não permite. Ali em El Salvador, com o Bukele, ele pegou, rasgou a Constituição, fez praticamente uma ditadura e lá está do modelo que ele quer. Mas aqui na nossa nação, aqui no Brasil, determinadas situações elas não são aceitáveis. Então é preciso dar essa certa qualidade de vida. E quem tem que dar essa qualidade de vida e garantir os direitos humanos, primeiramente é o Estado, que detém o poder. E de segunda, e conscientizar a população para que você não ataque o Estado e não ataque a questão desses direitos humanos, porque é que nem aquela situação, é advogado de bandido, tá certo, até o bandido não ser um familiar seu. Quando é um familiar seu, você já não é mais advogado de bandido. Você é advogado, é doutor, primeiramente de Deus, segundo o Senhor aqui na Terra. Então, assim, essa questão de direitos humanos é uma situação assim, muito relativa. Só que aí o que é que acontece? Às vezes os direitos humanos só assistem, doutor Keilton, apenas os que estão segregados. E isso aí existe uma repulsa da sociedade em relação a esse tema. Mas aí o que acontece é o seguinte, direitos humanos é para todos. O problema é que os outros setores eles não são atingidos pela questão desses direitos. É porque os direitos humanos eles também são das coisas mais simples até as mais complexas. Isso. Né? Por exemplo, desde do acesso a um documento, né? Acesso a trabalho, a alimentação, né? São os direitos básicos. Não é um problema único. Não né? não é único, Quando exatamente. você traz assim, como o Daniel trouxe, o Pacto de São José da Costa Rica, Isso, de ele 1969. serve de diretriz. Isso. Só que ele serve de diretriz para vários países. Então, cada país tem a sua natureza, certo? Quando você fala aqui dos direitos humanos dos segregados, por que se luta tanto? Porque aqueles que ali hoje estão segregados tendem a voltar para a sociedade. Então, se eles não forem tratados com o mínimo dos direitos humanos lá dentro, como eles vão voltar para a sociedade?
Porque Ressocialização. a gente não tem prisão perpétua. Esses caras vão voltar, esse pessoal vai voltar. Esses cidadãos vão voltar para a sociedade. Mas praticamente tem prisão perpétua, cara. Não. Tudo assim, a questão de direito Entendeu? não existe. Não tem na prática. Na prática. Não tem na prática. Sim, sim. Entendeu? Mas tem, pô. A própria falta de atenção aos direitos humanos coloca você na prisão perpétua. Quando você não tem um mínimo do direito, você está na prisão. Prisão não quer dizer que você esteja atrás de uma cela. Então, quando a gente briga e luta para que o preso tenha um mínimo dos direitos humanos, é porque ele vai ser reinserido na sociedade. Existe Mas uma- Desculpa. Dá à vontade, Essa ressocialização aí é um pouco complicada na prática. Claro. Na teoria é perfeita, é boa, é maravilha. Mas na prática, velho, não funciona. A questão é o seguinte, os direitos humanos, por exemplo, a vítima... assim, eu acredito muito que as redes sociais, ou a mídia, às vezes, ela atrapalha um pouco. Quem sabe usar, o advogado que sabe se posicionar, né, ela vai facilitar para que a gente possa fazer a defesa daquele preso momentaneamente ou daquela pessoa que está no processo de execução penal. Vocês acham que isso, né, as redes sociais, depois da chegada dela, ajuda? Porque muitas vezes algo acontece e você é condenado nas próprias redes. Você é tratado dessa forma. Eu É vivo olho por olho, isso. dente por dente. Eu vivo isso. Inclusive, estou escrevendo até um livro. Tem vários casos que a mídia condena o cidadão. É vergonhoso, às vezes, o que a imprensa, principalmente feita por leigos, com todo respeito, mas tem muito comunicador aí que não tem nem um segundo grau completo, mas tem mais de 1 milhão de seguidores e um poder midiático poderoso. A demora é só ele contar a história do jeito que ele quer. Eu tenho um cliente meu que foi condenado a 33 anos de cadeia, aonde foi acusado de ter abusado sexualmente de uma menina, de ter raptado, de ter matado, de ter abusado dela sexualmente, e todos os laudos que saíram do Instituto de Perícia Criminal do Estado da Paraíba deram negativo. E mesmo assim ele saiu condenado a 33 anos de cadeia. Por quê? Porque no dia do júri a sociedade se acovardou. Doutor Keilton estava lá no dia desse júri. Ele não merecia ser condenado. Um inocente foi condenado a 33 anos de cadeia. Teve o tímpano perfurado, uma costela quebrada e até hoje espera fisioterapia e um exame. E aí tem a ver com a questão dos direitos humanos. Mas essa condenação que ele recebeu foi exclusivamente por causa da mídia muito mal feita em relação a ele. Porque ela condena muitas vezes antecipadamente. Né? E já existiram casos até de pessoas que faleceram, quer dizer, foram mortas pela população, né, no olho por olho, dente por dente, sem esperar saber a quem justiça é. nas próprias mãos, nas próprias mãos. né? E isso é muito perigoso. Né? Hoje em dia a gente precisa estar atento a isso. E a gente tem que entender, sabe, você me permite, que os direitos humanos não é só um direito, não. É um dever também de todos. Você que está com esse podcast aqui, o que você está fazendo hoje é garantir direitos humanos. Quando o repórter fala e julga ou pré-julga sem base em conjunto probatório ou na própria legislação, ele está ferindo o direito humano, ele está deixando de agir com o dever de prestar direitos humanos também. Nós, operadores do direito, quando lutamos pelo direito do cliente ou da sociedade, ou quando viemos aqui explanar algumas situações como estão fazendo agora, isso aqui é direitos humanos. Agora, por exemplo, os direitos humanos, né, normalmente, eu estou pegando esses detalhes, por quê? Porque a gente já viveu muito isso. Né? Nós que somos operadores do direito, a gente vive muito isso na prática e também na mídia, e às vezes as pessoas chegam para a gente apontando, dizendo assim, na solução, porque se fosse eu atirava. Se fosse eu resolvia. Né? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Agora, direitos humanos é só para a vítima ou também para quem cometeu o crime? Justamente. Aí onde eu volto a dizer, o direito humano, ele é um direito e é um dever. Então, assim, todos que constituem uma relação, no caso que a gente está dizendo aqui, criminal, tem que ser observado direitos humanos. Senão vai chegar num modo que vai acontecer o que aconteceu com o cliente de Daniel, que eu estava lá presente e vi. Eu acho que já chegou, cara. Você tem laudos negando um estupro. Laudos do Instituto de Perícia do Estado da Paraíba dizendo não houve estupro. Mas quando o cara vai para
sanção, fazer os cálculos da pena, ele bota como se o cara tivesse estuprado. Esse é o problema. Porque vai pela emoção do que foi. E olha aqui, ninguém aqui está defendendo o crime, não. Exatamente. Aqui ninguém está defendendo o crime. A gente está dizendo que aquele cara que praticou aquele crime ou não praticou tem que ser olhado também com direitos humanos. É que a questão probatória ela seja respeitada. Né? Claro. É que seja levada realmente em conta. E- Porque senão não É por- existiria nos. Foi. É por isso que a gente nos tem aquela livros. máxima que advogado não faz milagre. Às vezes a cara quer que a gente faça milagre. Não, a gente vai em cima de provas. Se não tem um conjunto probatório, como é que eu não posso fazer uma defesa técnica à altura, mas o juiz pode julgar do jeito que ele quiser, mesmo sem conjunto probatório? Existe complicado. situações, tipo, eu estou vivenciando uma situação agora, lá um cliente meu está preso, cliente meu, porque é o seguinte, o que é que eu busco? Nós advogados, nós somos os primeiros juízes da causa, porque quando o processo chega para você. Então, eu entendo que eu sou o primeiro juiz da causa. Então, eu preciso passar essa sensibilidade para o cliente, para a família e principalmente para o cliente. Mais um exemplo. O cliente meu foi preso, um suposto crime de assalto, caiu da motocicleta e ele quebrou e fez cirurgia, quebrou a perna. Ele precisa fazer fisioterapia. Isso foi requerido dentro do pedido de liberdade dele, porque eu afirmei que o Estado não tinha condições de fazer a fisioterapia dele. E até hoje ele está segregado, já faz 45 dias e não foi feito a fisioterapia. Aí você leva isso ao conhecimento lá do magistrado, mostrando que existe essa falha, aí você suscita a questão, inclusive dos direitos humanos, que é um dever do Estado e um direito dele de ser assistido, e aí você pede, eu avisei lá na frente, lá atrás, que o Estado não tinha condições, coloque em liberdade para que ele, monitore ele com a tornozeleira, mas deixe ele fazer isso, porque isso aqui não é o fim da história dele, não. Isso é um capítulo do livro da história dele. Então, assim, ele vai precisar dessa perna para trabalhar. Ele vai precisar dessa perna lá na frente. Então, qual o problema de você... Eu não tenho condições. O que falta hoje na justiça, na minha opinião, com todas as vênias, é coragem e sensibilidade. E isso não acontece exclusivamente por causa da pressão midiática que vem aquilo, principalmente da polícia. A polícia prende, a justiça solta. E aí, alguns magistrados acabam se acovardando e mantendo pessoas presas sem necessidade, onerando o Estado e aglomerando mais ainda o sistema penitenciário. Eu tenho casos lá no escritório que são vergonhosos. Eu estou com empatos de uma menina que está presa, primária, e lá no depoimento está dizendo que ela guardou o armamento em casa para matar a vítima. A vítima nem reconhece e nem foi encontrado armamento nenhum na casa dessa menina. Ela está segregada há mais de 120 dias com 2 filhos. Já era para estar solta. 2 filhos. Já 2 tá filhos. em casa. 2 Se não filhos. estiver solta, mas pelo menos em casa. 2 filhos, menores de 12 anos, sendo um autista. Preenchendo os requisitos, né? Não, todos. E sobrando. Tudo isso juntado, Sávio, dentro do processo, e o magistrado e o Tribunal de Justiça da Paraíba fazem ouvido de mercador. E aí atacam diretamente a questão dos direitos humanos. Isso não tem a ver só com justiça, não. Isso também tem a ver com humanidade. Isso é importante que a gente chame a atenção para isso. Sim. Porque, querendo ou não, né, doutor Fred, né, que está à frente hoje do Tribunal de Justiça da Paraíba, Vem desempenhando um excelente excelente, trabalho. exatamente, um Excelente sertanejo, e a gente sente orgulho disso. E a gente sabe que precisa de algumas outras ferramentas e que o próprio tribunal ele possa apresentar isso à sociedade e dizer o seguinte, ó, a gente precisa de outras ferramentas, vamos acelerar esse processo, vamos chamar exatamente de poder que externe pelo menos à ajudar. vontade. Exatamente, Né? exatamente. Porque Porque a gente sabe quem está lá né? dentro, porque quem está lá dentro
sabe, o pessoal, muitas brincadeiras e memes e dizem assim, não, porque vai nascer, ver o sol quadrado. Mas ninguém quer ver aquilo ali. Não, Fez, não quer. aconteceu, foi de propósito. Não, às vezes acontece, você tá ali dentro. Então você precisa ter chance. Mas dessa forma, você ser condenado, você ter o direito a poder rever ou estar em casa cuidando das crianças, para onde é que vão essas crianças? Para a casa dos cuidados? Sabe onde é que elas ficam? Porque na época que eu estive em Passo como secretário, eu vi muitas vezes as crianças colocadas dentro de uma casa-abrigo, tinham alimentação e tal, mas eram junto com outras crianças que eram mais levadinhas, que eram mais complicadas. E aí, como é que elas saem ali de dentro? E querem o quê? Fugir. Vira um depósito. Viram depósito. Vira um Mas- depósito. mas- Que, na Mesmo com verdade, bons cuidadores. eu, pelo tempo que eu tenho na advocacia, assim, a mais do que os meninos aqui, né? Que também não quer dizer que eu sou mais inteligente ou menos do que eles. E são os filhos do cárcere. Sim. Isso é bem isso. O que acontece é que às vezes muitos clientes chegam no escritório da gente e quando a gente começa a explanar alguma situação como essas, principalmente na área de Daniel, caçado, doutor, por mim eu nunca vou passar por isso. A gente nunca pode dizer isso. Isso. Até o dia que uma situação de um crime bate a porta da sua casa. Porque num dia que você é pai, eu sou pai e Daniel é pai. Que alguém faz uma coisa com o filho seu, Na você sua se mente, envolve né, numa Paulo? relação de crime ali por força do sentimento humano. E você vai precisar que sejam garantidos seus direitos. Aí é quando a gente vai sentir. Ninguém quer ver o sol nascer quadrado, mas também ninguém está imune a isso. Ninguém. Ninguém está Ninguém. isento. Agora sim, o que é importante é oportuno falar e que poucos não falam, mas eu falo porque eu tenho vivência aí, se tem um processo, é a seletividade da justiça. Sim. Eu quero prender e eu quero soltar quem eu achar aqui que é bacana. Eu tenho um caso aqui, que é um caso de repercussão, aonde a cidadã deu 4 tiros no marido, o último na cara, e até hoje nunca foi presa. Agora também mora praticamente numa cobertura, no É o caso de altiplano. Sapé, né? É o caso de Sapé. Eu lembro disso. Mora numa cobertura praticamente no altiplano de 6 milhões de reais. E vem arrastando o processo desde 2020. Nunca foi presa. Aí conseguiu, porque assim, o 200, salvo engano, é o 212 do Código Penal, diz assim, que se você tiver filhos menores de 12 anos, você pode responder o crime em prisão Em prisão domiciliar, vírgula, caso o crime não seja cometido com violência. 4 tiros, o último na cara, será que teve violência? Eu Inclusive acredito o primeiro nas costas. o primeiro nas costas e o Só. último na cara. Eu tive acesso ao laudo, o primeiro foi nas costas. Eu acredito que teve violência e muita. Muito. Não foi pouca, não. Foi muita violência. E essa Exagero. senhora nunca foi presa. E aí isso aconteceu em 2020, continuando militando Vai na 6 justiça, anos, 6 anos. continuando militando na justiça, e aparecem casos parecidos de droga, de homicídio, de roubo, e aí você junta que o depoimento da vítima foi fraco, você mostra que o réu, né, ou a ré, é primária, residência fixa, tem filhos menores, você junta a decisão aqui da dona lá de Sapé no processo e o silêncio é sepulcral. Eu disse, não reconheço, vou manter preso. Aí é isso que chama a atenção. Porque aí as pessoas falam, não, mas ela é tão nova, ou então ela é tão gente boa. Né? Mas entenda, eu não sei nem quem é, eu não sei nem o nome. E não me interessa aqui. Sim. Mas são o pau que bate em Francisco, mas bate em Chico. O Vai pau para que Francisco. Que, pau na verdade, bate em Chico tem que bater em aquela Francisco. adesão da justiça com aquela venda ali não remete à realidade, né? Pois é. Porque a venda ali é para você julgar sem olhar a quem, né? Por isso que tem aquela Eu venda. Acho que Mas tiraram aí, um pouquinho da venda. é, mas é, o que acontece? acontece. Ela tá piscando o olho. Aí onde começa a surgir os outros problemas que afetam os direitos humanos, É. que é a diferença, a desigualdade social, o racismo, Você a tocou- vulnerabilidade você tocou no ponto bom aí. dos grupos vulneráveis, a discriminação com os grupos vulneráveis. Tudo isso é pesado na hora que vai tá olhando ali. Eu tenho certeza disso. Você tocou no ponto bom aí. Porque quando a gente tem aqui vários crimes no Brasil, o mesmo crime, praticado por um pobre e praticado, vamos lá, por um rico ou por um político.
Por que chama crime do colarinho branco? Se é o mesmo crime. É crime. Mas os caras dizem, Não, não, crime aqui é crime, colarinho branco. é. Aqui não, aqui é roubo. Então, quer dizer, aí nós, como operadores de direito, também somos formadores de conhecimento. Aí chega alguém e pergunta para você, e aí, por que no A foi B e no C é D? Se foi a mesma coisa, se tudo é azul. Eu tenho um cliente que ligou para mim hoje, disse, doutor, pegue meu caso, porque o advogado que tá lá tá cobrando caro e só vai ter uma audiência, não vai dar nada mesmo não. Aí você o que o cara? Eu disse, em cima de que você tá dizendo isso? Não, porque minha mulher já tirou a queixa e disse que era mentira. Quer dizer, olha a bagunça. A mulher denunciou o cara foi preso, aí contratou um advogado, o advogado fez todo o serviço, ele agora tá dizendo na cabeça dele que ele não vai ser preso, que a mulher tirou. E aí vai amanhã a audiência dele, ele vai e é solto. Ou não. Mas se ele for solto, eu ia dizer, é mesmo, é o jeito que eu pensei. Que não é a realidade. Não é. Não é o que está escrito. A gente Entendeu? sabe que funciona assim. Aí você fica numa situação que nós, como operadores, é vergonhoso a gente sentar para falar com alguém. E Vai como, dizer, e como é que você ou o explica senhor não pro sabe, cliente? doutor, o senhor está mentindo. É. E como é que você explica pro cliente isso? Porque assim, Justamente. é porque assim, o bate-papo aqui acaba enveredando. Não, vai para várias áreas, várias situações e tal. Mas assim... Mas eu vou puxar daqui a pouquinho para outra situação, mas... A justiça, já puxando aqui para a parte de direito público, teve uma situação lá no escritório que ela ficou histórica lá. Foi uma situação de precatório, aonde o Estado pegou, reconheceu que perdeu, o Estado peticionou nos atos e disse, justiça, eu perdi a causa, o valor aqui é X, estou depositando na sua conta, por favor, mais ou menos assim a petição, eu perdi, pode entregar aqui para esses dois CPF, que são os CPFs vitoriosos e são os herdeiros da autora que venceu a causa e hoje já se encontra morta. Aí o Estado fica 2 anos e meio com o dinheiro do cliente e não repassa. Como é que eu explico isso para o cliente? Como é que eu te entrego o dinheiro? Doutor Sávio, tá aqui esse dinheiro aqui pertence ao doutor Keilton, viu? Ele entrou numa causa contra mim, eu perdi. Aqui o senhor é só o fiel depositário, pode entregar o dinheiro a ele. E segue o jogo. Aí tu chega para aí que tu diz, doutor Sávio, me deu o meu dinheiro que eu ganhei de Daniel, ele não já lhe entregou e disse, não é assim não. É a própria questão da justiça social. Você termina, alguns você faz... Aí, e paz, meu amigo, isso é comum. Não. Isso não é um fato isolado, isso é comum. E a justiça... quer dizer, a justiça social está onde aí? Porque se às vezes a pessoa precisa receber disso ou para tocar a vida de uma outra forma... Não, e a justiça, É. tem, com todas as vezes, tem a cara de pau de dizer, vou lhe entregar, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Como é que você coloca limites se você só é um fiel depositário? Você é praticamente um fiel depositário. A pessoa que perdeu, ela já disse... Ela já pagou. Ela já pagou. E a justiça determina como que você vai receber. E a justiça determina. Isso é um escárnio. E ninguém faz absolutamente nada. O próprio precatório a nível estadual já é um sofrimento. É grande. Você É grande e tem demora, a uma demora que você não capacidade sabe. de você não Você não receber. sabe quando vai. Pronto, Né? em vida. Aí os filhos recebem ou os netos, porque Os você não netos. sabe como é que Eu fica. tenho uma cliente aqui que é a avó desse meu colega, Sim. que ela é professora, aposentada. Tá lá um precatório de 200 mil, a mulher tá com 98 anos. Ela vai receber e não vai. Ah, mas entra com a prioridade. A prioridade, meu amigo, é mais um ano. Já tem 2 outra anos. fila de prioridade, homem. Tem a prioridade da E a prioridade. prioridade da prioridade. Meu Aí, Deus. aí passa, quando chega lá, um exemplo, a gente vai lá, ela vai receber dia 1º de fevereiro de 2030. Aí ela vai E recebe uma parte. Não, e ela morre no dia 30 de janeiro. Zerou. Já vai pro final da fila. Quer dizer, nem ela recebeu. E ele, ou a mãe dele, que é a filha, vai demorar mais uns 20 anos para receber. Que também não pode receber. Isso é uma vergonha. É um negócio que... E assim, e a justiça, isso tudo na frente de operadores do direito, pessoas apontou com uma lá no escritório, que é vergonhoso. Também é vergonhoso. Aí eu não sei se o problema foi da juíza ou se foi dos advogados que patrocinaram, mas eu quero acreditar que foi da magistrada, porque ela estudou para isso. A minha cliente teve a casa, teve o imóvel dela roubado, ela foi vítima de um golpe.
Aí esse processo se arrastou 9 anos na justiça. A magistrada vai e diz assim, eu reconheço, viu, isso aqui foi um golpe. Isso aqui foi um golpe. A senhora foi vítima do golpe, eu vou anular todos os atos jurídicos dessa venda. Anulou tudo. A Caixa Econômica participou do processo. Ei, a casa foi refinanciada pelo golpista, a magistrada foi lá e desmanchou tudo, anulou geral e devolveu a casa para minha cliente. Aí manda o seguinte ofício pro cartório. Ó a mesma vergonha. 2 pontos. Cartório, dona fulana de tal aqui sofreu um golpe. Pegue a casa que estava em A e passe novamente pro nome dela. Vírgula. Contudo, mantenha todas as restrições de compra, de venda e de alienação. Ponto. Oxê. Ganhou, mas levou. Como é que tu reconhece? Não, eu tenho isso, eu tenho uma certidão, eu tenho uma sentença. Eu já até discuti o caso aqui com o doutor Keilton. É porque eu tinha vergonha. Quer que ela mantenha na herança. Eu tinha Você virou inquilino do seu próprio imóvel. Eu tinha vergonha. Você não pode desfazer, eu você tinha não pode nada. vergonha. Isso é uma vergonha. Você estudar, se formar, virar juiz para dar uma decisão dessa. O que lasca é a vírgula. Como é que eu reconheço que tu fosse vítima de um golpe, devolvo o teu patrimônio, mas mantenho as restrições? Amparado em quê? Estão na minha vontade. Por quê? Porque eu posso. Porque eu quero. Só faltou ela dizer, achou ruim, doutor? Faça concurso para juiz. E tem ações, demandas judiciais, que são propriamente direito. Tem que discutir mais nada. Provou-se que foi um golpe. Vai discutir mais o quê? Mas aí volta a história que a gente estava começando no começo, né? Tem as provas, tudinho, mas ninguém discute as provas, ninguém vê as provas. E a grande quantidade de magistrados hoje, não é só a parte de se acovardar. Eles têm medo. Eles não têm segurança para dar uma decisão. Que às vezes o tribunal reforma do jeito que quer, Mas aí não tem... O que me chama a atenção é porque, por exemplo, qual é o problema de reformar? Sim. Né? Se eu tomei uma decisão aqui e há um entendimento na turma, se há um entendimento, né, quando chega na outra instância, na segunda instância, qual é o problema de haver uma reforma? Mas não é feito cascata, não. Não é, começa lá de cima. Eu vi uma matéria essa semana, que eu não discuti ainda, que eu quero ver a veracidade de um juiz que mandaram investigar porque ele está sendo bem produtivo. Daqui, da capital. Olha, esse juiz aqui, ele está produzindo a mais do que o normal. Oxê. Tá fazendo a função Ele, dele. em primeiro lugar, a matéria dizia que ele como primeiro lugar, ele proferiu mais de 10 mil atos. Não, E o segundo colocado, 6 e pouco. Então, assim, a diferença é muito grande. Tem alguma coisa de errado. Não, e outra coisa, doutor Luiz Pereira, meu amigo, que eu aproveito aqui a Também oportunidade para mandar um abraço para ele. Ele pegou, falou desse caso aqui que o doutor Keilton tá falando, que é da seguinte forma. Ele Grande disse, abraço, doutor Luiz. Luiz Pereira. Pereira. Foi militar também, viu? Foi militar. Não sabia, não. Foi da Briosa, Polícia Militar da Paraíba. Não sabia, não. Ele pegou e disse o seguinte, que ele citou o nome das varas, eu desconheço, porque eu não milito muito nessa área. Mas esse juiz que o doutor Keilton está falando, ele trabalha sozinho com 4 assessores. E a outra vara tem 2 juízes e 8 assessores. E agora o CNJ, o Tribunal de Justiça, está revoltado e quer saber por quê. Um juiz com 4 assessores está produzindo mais do que 2 juízes e 8 assessores. Mas não foi atrás do que está produzindo menos, não. Foi atrás do que está produzindo mais. Você entendeu como é o negócio? É quase um meme. E é um juiz que eu não vou citar nome para os outros não, também claro, ficarem arranhados claro. comigo, que eu preciso tanto dele. Não que ele produz. Né? Não que não se produz, é porque, na Não, verdade, claro. os casos são mais extensos. Mas eu não fui. Não, Não há uma vez sequer Mas que eu tenha ido lá e ele não tinha me recebido. eu preciso... Não, doutor, entra aqui. Às vezes eles, doutor, o senhor me desculpa, mas é um minuto. Eu sei que está muito gostoso o tema, a ideia, tal, mas que a gente vai indo focar para mais, outros Se deixar aqui, meu mas amigo. não, porque todos nós temos casos que a gente já Sim. viveu, já viu, né, Vamos relacionados exaurir a o isso. tema, né? Mas não é nem só isso. Eu quero ver se a gente vai agora para as execuções penais.
Aí a área, Daniel, mas eu tô aqui para Não, a gente ajudar, tá aqui, claro. a gente também sabe. Somos a gente... advogados também, né? Somos advogados. E aí é necessário a gente viver isso. É pra ele não ver ficar isso. enciumado, sabe? Porque ele é meio ciumento. É, não. Vai ser que a gente quer tomar a área Não, dele ele, e tal. ele, Jamais, ele não tem... Eu conheço de criança, eu sei como é o tratado Eu dele. tenho esse orgulho, não. Armaria. Como é que funciona, doutor Daniel, a execução penal no Brasil hoje? A execução penal, para poucos que não sabem, é o seguinte: a execução penal é a execução da pena. É porque a teoria e a prática. E a- né? Isso. A gente quer discutir a Pronto, prática. Exatamente. É a execução da pena. O que é que acontece? Você é julgado em varas comuns. Primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira e por aí vai. Vara do tribunal do júri. Aquilo ali é um processo. Caso você tenha o infortúnio de ser condenado, aquele processo ele vai ser arquivado, a sentença vai ser encaminhada para a VEP, que é várias execuções penais, e ali você vai ganhar um novo processo. Você vai ganhar um novo número, que ele vai tramitar no seu, que é na Sistema Unificado de Execuções. E aí o que acontece? Você vai ter um novo processo. E nesse processo é que vai estar a sua vida carcerária toda lá. Tudo que você fizer, de bom ou de ruim, vai estar lá. vai estar na sua guia de execução No seu penal. histórico. No seu histórico. É um É como se histórico, fosse um praticamente histórico. Histórico escolar. Mas ali é um processo. Tem um número de um processo. E ali, na situação, é no PJE, né? Sim. Nós trabalhamos com o PJE. PJE. E quem trabalha na execução penal, existe um PJE para execução penal, que se chama SEU, que é Sistema Unificado de Execuções. Lá tem tudo, por aí inclusive a contabilização da pena, quando você pode sair, se você cumprir tudo aqui, tem tudo detalhado lá. Que inclusive foi uma grande inovação do CNJ. É um PJE completo. Como o doutor Queuto falou aqui, lá tem tudo. Tem tudo. O dia que você entra e o dia que você sai. Você peticiona, faz as audiências, tudo certinho. E na execução penal você vai ganhar também um novo juiz. Você vai deixar aquele juiz da segunda vara, da terceira vara, do tribunal do júri, e você vai ganhar um outro juiz, que é o juiz responsável pela execução penal. Que no caso aqui de João Pessoa é a doutora André Arcoverde, que é uma grande magistrada. Grande magistrada. Isso deu tão certo, Sávio e Mazurek, que estão pegando esse modelo e estão colocando na justiça civil. Hoje você ganha, o processo tramita, tudo se discute, tem as vias recursais. Quando transita e julgado, ela sai daquilo ali, ela não ganha outro número, mas ela sai daquele juiz e vai para um juiz específico para o cumprimento da execução. Então, aquele juiz que julgou, ele não vai ficar mais responsável pela execução. Vai ficar um juiz... Aí onde aumenta a produtividade do juiz. Que eles quiseram, pegar um modelo do que fizeram com o criminal. Isso. E lá na execução penal, sabe, o que é que acontece? Lá onde acontece tudo. Inclusive o tema do nosso bate-papo hoje, que é a questão da reeducação, né? Da ressocialização do reeducando. Mas tudo é feito por ali. Pedidos, um ente que faleceu para o reeducando ir até o velório, fazer uma cirurgia. O que não deixaram que o Lula fizesse, né? Exatamente. Com o netinho dele. Exatamente. Sim, uma né? transferência. Ali feriu direitos humanos. Ali feriu os direitos humanos Ali- e o respeito à execução de penal, morte, inclusive. de morte. Exatamente. É. E aí, Lula, naquela ocasião, pediu apenas para ir para o velório e voltar. Não era período, só para o enterro. que era um Nem isso foi direito pergunta do direito que ele que era um direito que assistia É ele. Não foi inerente só do a neto, qualquer não. ser Eu humano. acho que E não foi aquilo só ali do é só neto, Lula. não, parece que teve Da do esposa. irmão. Não, da esposa ele da foi. Da esposa. esposa Não, ele teve foi. o Do irmão irmão. também. Ele foi Quer do dizer, irmão? isso acontecendo. Não foi não. Do irmão ele não foi Não também, foi, só eu foi o lembro da disso, esposa, foi. dona Letícia. E aí ele, quer dizer, o neto e o irmão, ele não pôde ir para o enterro. Eu estou falando desse caso de Lula justamente para que é um caso que chamou a atenção. Nacional, né? Internacionalmente, inclusive. Sim. Né? Mas é porque... Isso cara, acontece todos os dias com outras pessoas, inclusive. Não, acontece, como eu lhe disse, acontece porque depende do magistrado. Quando você tem um magistrado sensível à situação e um advogado diligente, as coisas acontecem. Claro. Porque assim, eu sou muito garantista. O que se tá lá no preto no branco, eu não entendo porque essa resistência em cumprir A relutância, o que né? realmente está na lei.
Porque se é um direito do ser humano, do cidadão, independente se ele está segregado ou não, o Estado, por que ele não assistir? Porque ele não dá porque ele não dá o que é direito do cara. É como eu estou dizendo para você, eu estou com essa situação lá no escritório, onde o menino já faz 45 dias que não faz fisioterapia e a perna está ficando atrofiada. E me diga uma coisa, isso aí, todos, você que vai pegar a sua carteirinha de estagiário logo, né? virar um Nós titã. vamos comemorar, mostrar aqui, mas todos aqui já visitaram o sistema prisional, já foram em algum presídio, um momento ou outro, e tiveram a oportunidade de visualizar, né, a situação. Às vezes, alguns presos trabalhando, se você vai ali no Roger, você já vê o preso trabalhando, você vê os presos atuando de alguma outra forma, né, que é um papel da ressocialização. Mas na Paraíba, a gente sabe que no Brasil tem alguns casos, né, de ações que estão dando certo, mas na Paraíba, como é que vocês têm visto esse papel da ressocialização? O presídio, ele é só para punir ou ele ressocializa também aqui na Paraíba? Depende da unidade e depende do diretor. E depende do efetivo. Da estrutura, né? O problema também é muito Isso. estrutural. De pessoal, né? Porque o que É muito acontece é o estrutural. seguinte, quanto maior... O pessoal e de aparelhagem, né? Quanto maior a unidade, mais trabalhosa é por causa das facções criminosas. Quanto maior a unidade. Quanto maior a unidade, tipo PB1, Silvio Porto... Só para a gente voltar, a gente vai e volta, né, a gente conversando. Por exemplo, no Brasil, nós temos 741 mil presos. O Sistema Nacional, ele fala isso. Desses aí, a gente tem 700 mil presos que são do regime fechado e 200 e poucos mil presos são do regime... Aguardando o processo. Não. Semiaberto e aberto. Semiaberto e aberto estão domiciliar. Né, Tá. E aqui na Paraíba, a gente vem para cá e tem um número de 13 mil. 13 mil. Né? Então você tem um número gigantesco de presos, você tem, dentre isso, homens, mulheres, então ali no sistema que, na minha concepção, ele precisa ser aprimorado. Na minha concepção, ele precisa ser melhor aparelhado, tanto de contratação de pessoal, tanto na relação de pagamento de pessoal, né, quanto na relação de estrutura para a moradia. Porque, querendo ou não, eles estão ali dentro. Não, e aí, CPF, se você... O CPF do preso, como o doutor Daniel falou, quando você recebe, é condenado, você recebe o seu CPF, o domicílio é o presídio. É domicílio, então presídio, pronto. sim. Aí, muito obrigado, Mazuri, exatamente. Então é o domicílio, fica lá. Então bem, quando vai você... funcionar. Vai funcionar bem. Mas quando você tem isso, por exemplo, lá em Santa Catarina, né, que aí é o estado que eu separei para dar uma lida. E esses dias eu vi uma postagem de Jorginho, né, que é o governador, né, que era senador e hoje é governador de Santa Catarina, mostrando mais de 50, se eu não me engano, caminhonetes, todas equipadas, que foram compradas com os recursos oriundos do trabalho dos detentos. Sim. Né? Grandes empresas, indústrias foram construídos dentro do sistema prisional para que aquele detento ele fosse lá trabalhar, produzir geladeiras, eletrodomésticos. Com isso, dinheiro vai para a família, fica um recurso para o sistema penitenciário, Claro, né, para a secretaria, e a secretaria investe, e um outro recurso para quando o preso sair da detenção, ele tenha, e inclusive uma nova poupança e uma nova profissão. Sim. Ele sendo um novo profissional, ele não vai pensar só em voltar para o mundo do crime. Ele diz, não, puxa, aqui eu me ergui, tô indo para casa, minha família está me esperando, eu tô chegando, sonhando, eu posso voltar a sonhar. E é justamente isso que o sistema precisa ser revisto. Sim. Porque é só um depósito de pessoas. Né? É um problema. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas eu estou instigando justamente para que vocês possam... Sim. Vocês vivem mais isso. É um problema muito estrutural, né? Estrutural como um todo. De pessoal, de estrutura física e, sobretudo, de capacitação e habilitação desse pessoal. Capacitação e habilitação. Porque quem está lá na cadeia precisa ser respeitado também. Sim. Aí como é que você... É um ser humano. Às vezes a gente bota lá, diz que o cara é agente e pronto. Mas o cara não tem uma capacitação melhor. Ele não vem sendo trabalhado para tratar aqueles que estão lá dentro.
que voltando, vai ser reinserido na sociedade. Eu sei que vai ter gente que vai assistir a gente e vai Sim. querer jogar uma pedra Não, no mas apresentador, mas eu tô falando porque são seres humanos. Sim. Eu, graças a Deus, tive uma oportunidade e agarrei a oportunidade de estudar, né, de buscar trabalho, de criar bem meus filhos, mas tem pessoas que não tiveram. Ou, claro, tem pessoas que escolheram um caminho Sim, diferente do você nosso, tem também. mas Você ao tocou num mesmo ponto tempo, bom. quem não tem a oportunidade, ou quem, sabe, às vezes é levado a isso. Porque também, às vezes, não é nem a oportunidade que a pessoa quis, ou que o mundo levou, mas você tá ali no meio de um problema e você foi levar lá para dentro. Aí você vai ser condenado pro resto da vida, enterrado ali dentro. E tudo isso, sabe, se me permite, vai acabar na questão da reincidência. É. Né? É, porque a base, Quando a gente- base não tem Quando a educação, gente- pô. quando a gente tenta expor isso para a sociedade, para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, é para dizer que tudo isso que a gente luta é para que diminua essa reincidência. A gente, no país hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 45% de reincidência. Isso dado da própria secretaria, entendeu? Da Senapan, né, se eu não me engano, Isso. É. entendeu? Que diz que a gente tem quase 45% de reincidência, meu amigo. Mas Então, por que alguma temos? coisa não está funcionando. Por que temos? Mas é por isso que a gente está batendo e comentando sobre isso. Quando você falou assim que o sistema tem que ser aprimorado, ele tem que ser aprimorado todo dia. Sim. Não é só hoje, não. Daqui a 10 anos, Modernizado, se melhorar melhorado e 100% tudo. hoje, daqui a 10 anos tem que ser mais 1000%. Para que um dia a gente Porque a diga, não, realidade é outra. o cara foi preso, mas lá o cara pensou. Porque o que a gente acontece hoje? A gente segrega um preso, e o que é que ele pensa lá, quando ele está lá dentro? Sair pior, ou se vingar, ou Se muitas vingar. vezes se vingar da justiça. Do advogado que não... Primeiro ele só pensa Quantos advogados ele hoje só não pensa em sofrem sofre atentado aí? De próprios clientes? Que o cara achou que você não trabalhou bem. Já passou mais de 80 mortos, né? Advogados Porque mortos. o cara de um acha tempo que pra você cá. não trabalhou bem, mas ele não entende que existe um sistema deficitário lá, que não nos permite uma defesa técnica à altura. E mais que a gente tente. É verdade. Você entendeu? Mas Mais que a gente tente. eu acho que você está correto nisso aí, mas em relação à quantidade de presos, né, segregados, eu acho que também vem da base. A gente não tem educação. Claro. A gente, hoje, nossos filhos, né, os filhos das pessoas, vivem à margem das facções, etc. Não tem educação de base. Aí, beleza, não tem. Você chega, vai pro presídio. Chega no presídio, não tem nada, velho. Tá lá, tem professor, não sei o quê. Mas a galera não vai, pô. A galera não tem aquele estímulo, entendeu? Então, é meio complicado. Talvez por isso tenha essa E além reincidência, disso, assim, toda, porque você não investe na pessoa. porque o poder estatal se discute todo dia educação. Todo dia o poder estatal se discute educação. Só que hoje tem um fator muito negativo que o Estado tenta lutar, que é os canais de comunicação, que são as redes sociais. O que é que eles botam na cabeça hoje? Quer ficar rico, vira bandido. Ou não é? O que é que o povo curte hoje? O cara que está lá, falando feito um bandido, com um cordão de ouro deste tamanho, sem estudo nenhum e ganhando 1000 vezes o que eu, você e ele aqui ganha. Então, o cara vai querer educação? Não, Ele não quer. que é o fácil. O cara quer aquilo ali, ele só quer ser igual aquele cara. É o fácil. Com um cordão de ouro desse tamanho, as meninas achando bonito. Então, para que eu quero ir para a escola? Eu quero ser isso aqui, eu quero ser influencer. Eu acho que a gente Como é que precisa... você tem, sabe, uma pessoa que é influência que não tem o primeiro grau? Qual a influência que aquela pessoa vai ter para alguém, sabe? Não entra na minha cabeça, velho. Não entra. Eu acompanho. A vida, o que eu tenho hoje, eu tenho através do estudo. O estudo mudou a minha história e mudou a história da minha família. Não é só questão Então, financeira, não. Agora, É questão enquanto cidadão. deixa eu aproveitar agora que a gente está falando de estudo. Gabriel, eu queria pedir para a gente poder... Vou ter que realmente parar um pouquinho e falar que hoje, né, saiu a nova lista dos novos colegas nossos aprovados na OAB. Do 46. Do 46, exatamente. Gabriel, tem como colocar aí o Sejusa? Por mim, o mundo tinha que ser feito só de advogados. Pois é. Olha aí, ó, a escola
né, dos novos advogados da Paraíba, da nossa amiga Coisa Suzana boa. Araújo, né, o Centro Jurídico Olha, Suzana olha. Araújo. Olha aí. É, Está continência, doutora? hoje, assim, tem uma turma boa, assim, que a gente conhece, que estava lá lutando, fazendo direito constitucional, direito penal, lá no Sejusa, né, Camilo Vieira, Morgânia Souto, minha amiga, Eudenha Morgânia Rodrigues, passou. Morganinha, parabéns, minha amiga. Caroline feliz demais. Suassuna, Flávio Matos, um grande amigo, Yuri Maia, Pedro Eduardo, Fernanda Gadelha, Natália de Melo, né, que vinha lutando também muito, Elise, Jeane Maciel, Bruna Camilo. Então tem muita gente que passou hoje, e não tem o nome Quem de tu todos, lembra de Morgana, né? Lembro. mas é uma turma massa que vem lutando e aí vai chegar, né, na nossa ordem para apresentar e solicitar a carteirinha. E eu faço um destaque, sabe, Sávio? Que essa turma nova hoje é muito engajada, é muito antenado. Muito, Né? muita. Claro, eles têm meios para isso hoje em dia. Exato, Né? rede social, Rede social. o próprio Sejusa, A OAB, que hoje OAB, ela isso. abriu muito para o jovem advogado. é verdade. Porque no meu tempo, o advogado se formava já com diploma de vergonha. Não, Por não quê? vergonha de ser advogado, vergonha de chegar em algum lugar. De falar, de buscar falar, e de tal. ser desenrolado, vergonhoso. Hoje não, essa turma chega ali, meu amigo, no fórum, você acha que... Eu Né? vou fazer uma coisa que eu já cheguei na disputa da OAB, né, mas a gente tem que agradecer, e ouvindo vocês um pouco antes da gente começar, muito a Paulo e a Harrison. Sim. Né, eu acho que são dois grandes nomes da nossa Expoentes que advocacia. modificaram a advocacia paraibana. Paulo foi presidente dos mandatos seguidos, Harrison está no seu segundo Concluindo. mandato, né, então a gente precisa reconhecer, disputa sempre existe, né? Isso é legal, isso é bom, Ah, isso e é é democrático, democrático, exatamente. democrático. E a gente gosta do processo democrático, a gente que veio do movimento estudantil Nós vive somos um dos isso. países mais democráticos do mundo. Exatamente. Então, assim, mas a OAB continua forte, né, protegendo o povo brasileiro, né, através De das Casa leis, Nova. de Casa Nova. E cara, viu? Foi mais E de belíssima. 20 milhões. Belíssima aquela belíssima. casa. Né? Eu tive A classe tive merece lá o muito. prazer de estar lá com colegas nossos do Sejusa, né? Na inauguração. Foi fantástico, foi muito Sim, bonita. também. O presidente nacional, Isso. também Hugo Mota esteve lá. governador, Conseguiram governador, trazer a sessão Lucas pra cá, né? Ribeiro. Sessão Trouxeram a federal, sessão, primeira vez. Foi É no verdade, federal pra cá. sessão, verdade. Primeira vez da história fora De Brasília. de Brasília, da sede, né? Quer dizer, e você trazer o presidente Sim. da Câmara dos Deputados, o presidente nacional da Claro. nossa OAB. Trouxe veneziano como senador. Isso, o veneziano teve lá à noite. Teve Lucas. lá, foi. Lucas. O presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa. Alguns deputados estaduais Alguns estiveram deputados, também. exatamente. E a própria sociedade. A Que- sociedade que teve. Você esteve lá, eu também lhe vi Sim, um dia. foi isso mesmo, juntos. Tinha pessoas lá que não eram da advocacia. Exato, exatamente. Mas que se sentiu assim, dizendo, poxa... Feliz pela. Eu participei online. né? Agora, a minha E vou dizer um esposa- negócio. Aí a minha esposa, Ah. que eu quero mandar um beijão pra ela aqui, minha esposa hoje tá querendo largar a advocacia e tá fazendo medicina, Ó, né? Tá quase se formando, vai pro internato agora. Disse que não vai largar, mas tá até aqui ligando pra mim agora. Mas quando ela postou algumas fotos lá, o pessoal da medicina disse, rapaz, a medicina tem que ter um negócio desse aí. Então, quer dizer, pra gente Mostra é muito que o nosso gratificante, recurso muito vai gratificante. investir, Não, vem pra Não, volta pra advogado. agora eu sempre falo, né? O pessoal diz, meu amigo, eu quero saber onde estão fazendo o que com anuidade. Eu digo, dê uma volta lá no Altiplano que você vai ver lá quase 25 milhões de anuidade. Aí você vai ver se para onde E aonde o dinheiro vai. Então, a OAB da Paraíba. aí vamos também aproveitar Obrigado muito outros pro nosso amigos cliente. nossos, né? Que é o pessoal da Policlin. Solta aí também um vídeo, irmão, por favor. Solta aí, são amigos. Olha aí, coisa bonita. Aí, 3 Toda a anos a nossa história. Policlin, São que 3 são do anos direito de dedicação, dos proprietários. cuidado e compromisso com a saúde de quem confia no Maíne, nosso trabalho. Melo, Sim. Nossa Romero. gratidão vai O antes advogado de hoje tudo é um empresário, aos né? nossos Pois é, pacientes né? que Felipe, escolheram fazer todo parte mundo dessa oriundo do caminhada direito, e nos permitiram mas cuidar hoje do que tem investe de na mais saúde precioso, paraibana, né? a saúde. Policlin. Agradecemos Completa 3 também anos a lá em cada Mangabeira, colaborador, tem a outra médico e Policlin profissional também que no com Cristo. carinho, competência Tem e dedicação uma em fazem Campina da Grande e Policlin outra em Mangabeira Patos. um lugar de E acolhimento, hoje, confiança e eu não lembro o excelência. nome, mas E o não nosso vocês vão perdoar, reconhecimento eu não vou especial aqui aos né, idealizadores tentar dessa acertar, que acreditaram mas no eles propósito hoje de são a oferecer uma primeira saúde operadora de saúde do estado da Paraíba. humanizada e acessível para É uma todos. primeira Que este operadora de seja saúde genuinamente genuína paraibana. anos Genuinamente transformando paraibana. vidas, levando Né, cuidado já e foi esperança homologado no pela bem-estar de cada ANS, pessoa que passa por aqui. mas logo vão Feliz estar aniversário, lançando aí Policlin nas redes Mangabeira. sociais. Motivo de orgulho pra Paraíba, né?
Que, na verdade, a Paraíba sempre foi bom, né? sempre, sempre. celeiro muito bom. Quando você traz pro meio da gente, os grandes juristas do Brasil, a maioria veio daqui, né? Tem. Se você for muito historicamente, tem muita gente muito forte forte, aqui, muito muita gente forte. Mas aí eu vou aproveitar, então já voltando, né? A gente já falou da Policlin, já falou do Sejusa, né? Da nossa amiga Suzana Araújo. Já parabenizamos os Os aprovados. nossos aprovados. né? Assim, Espero pode que nós sejamos convidados para a festa. Exatamente. Exatamente. Inclusive que estão acontecendo agora, E né? a Quem quiser- carteira da ordem. Manda mensagem dia de logo hoje, aqui. manda as A mensagens carteira que da já- ordem é suada, não é fácil, É. não. A gente aceita convite. Exatamente, já é a janta. Eu não vou voltar, tá, para essa área. O trabalho e estudo dentro do presídio. Eles funcionam como remissão, vocês veem isso. E muito. E outra coisa, a Paraíba tá falhando em prevenir ou só reagindo quando o jovem já entrou para o crime? Só reagindo, eu acho. Assim, sabe, é um assunto muito sensível que envolve segurança pública, certo? E assim, a gente E educação? só fala de segurança pública, mas eu me acosto aí, o entendimento aí de Mazurei, que o problema tem a ver com a educação e cultura, certo? E como o doutor Keuto falou também em relação a pessoas que não têm capacidade profissional e intelectual nenhuma, influenciando a juventude, mostrando que você não precisa estudar e se preparar para poder ganhar dinheiro. Então, assim, eu acredito que bater no Estado apenas dessa forma é bem complicado, levando em consideração que educação também se vem de casa, né? Tem que saber o que é que o pai e a mãe estão fazendo com essas crianças. Eu quero aproveitar então, eu vou fazer uma rodada, porque a gente está chegando quase a 1 hora de papo e, né, um diálogo Papo bom. bom é assim, né? Exatamente. Melhor do que daquele porta de casa, né? Mazurei que não queria participar, a gente nem fez isso, não. Vem pra cá, você é do direito. Você é advogado, tá com Você é vergonha? advogado, É. não pode ter Mas- vergonha. Tem que Mas aprender a falar com as massas. Foi bem singela. eu vou fazer, não, é importante, você é estudante, presidente do DCE, o movimento estudantil presente nos debates, é sempre importante, mas eu quero fazer 3 perguntas para vocês responderem numa só, né, meio que numa, e daqui a pouco a gente faz uma rodada de despedida. Se você pudesse mudar uma única política pública para impedir que mais jovens fossem atraídos pela criminalidade, qual seria? Ressocialização é utopia ou é possível? E que mensagem você deixa para um jovem que está na dúvida entre crime e o caminho difícil, mais certo? É para eu começar? Eu acho que não, acho que você é por último. E Eu acho que você é por Que último. ele é mais Até- agressivo, é? Então pronto. Até É mais pra- agressivo. Se você pudesse mudar uma única política pública para impedir que mais jovens fossem atraídos pela criminalidade, qual seria? Eu, embora esteja acima do peso... E não pode muito alongar, não, porque a gente está embora esteja terminando. um pouco acima do peso, eu acho que o esporte, associado à educação, ele ajuda muito. Eu tenho uma filha atleta que, graças a Deus, hoje ela é campeã Sabrina. mundial, mas não foi fácil. O Estado ele não chega junto. O Estado ele tem essa dificuldade de acreditar no esporte. Sabe? Que eu acho que o esporte ele chama muito o jovem. E quando você associa ele à educação, ele funciona bem demais. É um casamento bem feito. Eu acho que é uma política pública que merecia um É um engajamento casamento melhor. bem feito. E a socialização é utopia ou é possível? Cara, às vezes é possível, mas em sua maioria é utopia. Singelo e direto. Que mensagem você deixa para um jovem que está na dúvida entre o crime e o caminho difícil, mais certo? A mensagem que eu posso dizer para um jovem é da seguinte forma: é que o lado escuro da força, né, já parafraseando Star Wars, não é muito bacana, não. Teve coisas que eu presenciei na advocacia criminal que me marcaram, assim, muito. Inclusive, posso até compartilhar aqui. Uma das coisas... Foi uma coisa, assim, tão simples, mas, assim, me marcou pro resto da vida. O cliente pegou... O rapaz, né, foi preso porque estava transportando droga no Uber. E aí... O pai dele foi chamado na delegacia, ele ia ficar preso, né? Eu acabei soltando ele na custódia, mas ele ficou preso lá na central de polícia. E aí, quando o pai chegou e teve acesso a ele,
ele foi, estendeu a mão e pediu a benção ao pai, na carceragem da Polícia Civil. E o pai, por questões de segundo, reteu a mão. Segurou assim, tipo assim, pensou, né? E aí depois foi, estendeu a mão e deu a bênção ao filho. Mas é o choque, cara. É o choque. É o choque. E aí, sabe, o que eu posso dizer pro garoto é o seguinte, ó, é a vida, ela é muito bela, certo? E você tem tudo aí, você jovem, você tem tudo para poder, se você é uma pessoa sadia, você tem condições de conquistar o mundo. Não tem absolutamente nada que lhe impeça. O mal sempre vai ser o mal. E o bem sempre vai ser o bem. E assim, você tem que levar em consideração que existem pessoas que você ama e pessoas que lhe amam que não querem ver você em uma condição dessa. Fazer mal aos outros. Tem uma coisa que eu sempre digo no escritório. Tudo que você pega que não é seu é amaldiçoado. E se é amaldiçoado, não vai prosperar na sua mão. Então, se passa pela sua mente roubar, matar, vender droga, não precisa você ser muito inteligente para saber que isso é errado e que você está fazendo mal. Agora tem a questão do livre-arbítrio. O que eu posso dizer é da seguinte forma. Desde que eu comecei a fazer as coisas da forma correta, a minha vida ela só andou para frente. Malandragem, ser malandro é fazer tudo certo. Porque dá mais trabalho fazer o errado do que fazer o certo. Sabia disso? Sim. Dá mais trabalho fazer o errado do que fazer o certo. Você tem a cartilha, né? Exato. Tem a cartilha, é só seguir a cartilha. É só seguir a cartilha. Não tem. Eu acho assim, Sim, não há nada que pague na vida da gente do que um bom sono. pois é. Tem não. Não tem. Tem nada melhor, não. Não É. tem. A mensagem que eu digo pra eles é o seguinte, amigo. Você que enveredar pro lado da bandidagem, você pode ter certeza que a sua vida vai ser, com o perdão da palavra, vai ser uma merda. E estamos aqui, né? Exatamente. Eu quero agradecer, porque é um tema acalorado, é um tema bom, é um tema instigante, é um tema longo, é um tema para muitos programas como esse. Passava a noite aqui. Mas a gente precisa continuar fazendo o que a gente faz. A gente precisa continuar garantindo os direitos das pessoas que mais precisam. A gente precisa garantir o direito de todos. A gente precisa continuar garantindo que o pacto, né, de São José da Costa Rica seja para todos no nosso país. E a OAB, nós como advogados, como juristas, precisamos continuar firmes nessa batalha. Porque eu não sei como é estar dentro de um presídio, mas sei que quem está lá ou esteve lá precisa de um olhar humano. Acompanho. E enquanto a gente só punir e não educar, só prender e não acolher, a gente vai continuar colhendo jovens para o crime. Sim. E ressocializar não é passar a mão na cabeça de ninguém. Não é. É garantir que amanhã a gente não tenha mais vítimas. Eu acho que a ressocialização ela precisa ser copiada onde está sendo boa, onde tem educação, a gente precisa abrir as portas, onde tem um lugar para ser trabalhador braçal, precisa abrir as portas, garantir uma profissão, garantir o recurso de vida fora. Eu sei que muitas vezes a gente escuta que, não, mas ele matou e aquela família perdeu alguém, perdeu. E isso não volta mais. Isso é muito ruim. Mas a gente não pode continuar criando e construindo um celeiro de vítimas. Vítimas. E isso a gente precisa dar um basta. Nós precisamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu quero agradecer a você, meu irmão Keilton, a você, meu irmão Daniel, a você, meu irmão Mazureik, por ter estado aqui conosco no podcast Sem Filtro, nesse momento onde a gente vem construindo debates e vai abrir as portas para outros debates, né, para outros momentos como esse, para que vocês possam voltar e ainda falar um pouco mais, né, do cuidar das pessoas. Porque é esse o papel que a gente faz, é cuidar das pessoas.
quando a gente estuda direito, né, quando a gente sai daquela sala de aula, que seja na faculdade ou que seja no Sejusa, né, a gente começa a aprender a manusear, né, o vade-mecum, né, o direito penal, o constitucional, é para garantir a vida das pessoas e cuidar delas. Muito obrigado e você pode se despedir, cada um. Pronto, você falou um pouco aqui, eu vou só fazer um apanhado final da questão da ressocialização. Eu tive um professor, talvez vocês não tenham conhecido, saudoso Severino Augusto, que era uma sumidade não só no Brasil, como em próprio Portugal. Quando eu estive em Coimbra, eu vi o tamanho que ele tinha, que ele dizia, a gente tem que parar de achar que a ressocialização é só para o preso. Exato. Quando você ressocializa o preso, você está garantindo que pretensas vítimas deixarão de ser pretensas vítimas. Porque aquele cara não vai mais voltar para o crime. Então, como você falou que a pessoa perdeu um parente aqui e você dá as costas a um preso, você está fazendo com que outra família futuramente possa também ser perdida pelo aquele mesmo preso. É verdade, exatamente. Então, isso. assim, a gente tem que enxergar muito com isso, né? Quero agradecer também aqui, Sávio, a você só pelo convite desse bate-papo e de estar com vocês, que sabe que eu gosto muito de estar com vocês. Daniel é um amigo e irmão de infância, Mazurek também. Eu tenho o costume de falar, aí é frase minha, que quem garante a civilização no mundo é a figura do advogado. Se não existisse advogado, a gente não era civilizado. Porque a lei, sem ter por quem brigue por ela, ia ser uma lei morta. Então, enfim, agradecer a vocês, mandar um abraço aqui para minha esposa, né, advogada e futura médica. Tá bem mansinha. Estuda mais, mas é normal, né? E aos meus filhos, né? A minha filha que orgulho, campeã mundial. Sim. Né? Parabéns para ela mais uma vez, né? Hoje reside nos Estados Unidos, lá tá seguindo a vida dela. A minha filha Maria Clara também, que aí... Sabrina! A Maria Clara é primeira na escola, ganha prêmios, eu acho que fico muito orgulhoso. E é o meu pequeno que, sabe, conhece, tem uma alegria. Não trouxe ele aqui, porque senão ele já estava mexendo tudo aqui, inclusive falando. A entrevista era dele. Com certeza. Então, sabe, estou à disposição sempre que precisar, meu amigo, não só para um podcast, mas para bater um papo, tomar um café, almoçar. Falar de política. De política, que a gente gosta muito. E agradecer por estar com essas figuras aqui, ilustres, né? Isso aí. Assim, sabe, eu agradecer, me acostar aqui as palavras aqui de Keilton, foi motivo de muita alegria vir participar desse bate-papo com pessoas queridas, agradecer o espaço e dar aqui a nossa contribuição com a nossa modesta experiência que a gente tem aí nesses quase 10 anos de advocacia, em especial na parte criminal, na parte da execução penal. E no mais, desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe aí a vida de cada um e vamos para frente. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Estar aqui com o Sávio no Sem Filtro, os amigos Keilton, Daniel, meu filho João, que está aqui, né? Lá de Guarabira, está passando as férias comigo. E o direito é lindo, bicho. Nossa, você souber manusear ele, você souber dominar ele é perfeito. Para todo mundo, ele serve para tudo. E eu voltei a estudar recentemente, né? E me apaixonei novamente pelo direito. E em breve estou aí junto com os amigos Daniel e Dr. Keilton. Manda um abraço para a sua reitora, para a Juninho, né? Para Juninho. Tem que dar tem que dar uma babada, né? E para os alunos, que Os você alunos, representa o diretório. Você não sabe a força que você tem, não. Mas vamos fazer o seguinte, depois a gente vai trazer os presidentes do DCES aqui, a turma toda, para a gente poder bater um papo. Eu trago o pessoal. E pronto, agradecer, né, mais uma vez. Vou falar dos meus... Todo mundo falou dos filhos. Vou falar de Salvador Neto, Daniel e Armendes, né, do meu pai, da minha mãe, né, Pastor Salvador, irmã Vera. Sim, esquecendo, me perdoe minha mãe. Minha Minha mãe que se aposentou recentemente aí, 46 anos Dona de tribunal, entregando a garantia da Paraíba. Tá me devendo almoço. Né? Com quem eu aprendi que com trabalho se consegue o que quer. É verdade. Porque a figura que eu tenho de trabalho é da minha mãe. Isso é perfeito. E aí, muito obrigado e até o próximo programa, né? Estaremos juntos logo entrevistando outras figuras da nossa Paraíba, né? Para mostrar o que a gente tem de bom,
né, e quanto a gente sabe desempenhar e fazer a diferença na vida das pessoas. Valeu. Valeu. Valeu.